Dando seguimento à nossa saga sobre a raça Chihuahua, hoje nós vamos falar das origens. Origens do Chihuahua. Ora, o Chihuahua vem do México, é o que todo mundo diz. Mas será que é só isso? Então, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre as aventuras e desventuras da evolução dessa raça ao longo do tempo. Uma raça que é muito mais antiga do que se pensa. Vem comigo no caminho, eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e hoje nós vamos falar de uma raça que eu aprecio particularmente, já que eu a crio há cerca de 30 anos, um pouco menos de 30 anos, que é o Chihuahua. Essa palavra Chihuahua é o principal estado do México, um estado que se situa ao norte do México, fronteira com o Texas. Eu vou colocar o plano aqui embaixo para vocês verem. E é, evidentemente, o estado que deu o nome à raça. Esse nome foi consagrado pelo uso mais ou menos em torno do início do século XX, final do século XIX, principalmente final do século XIX, quando comerciantes mexicanos vendiam pequenos cachorrinhos que não cresciam para os turistas americanos. Esses turistas traziam esses cachorrinhos para os Estados Unidos e os criavam como pets. Nessa época, então, a raça não tinha um nome oficial e, segundo a região que era fronteiriça com os Estados Unidos, todos os chamavam de chihuahuenhos ou, carinhosamente, de chihuahuas. Mas, na verdade, a história oficial da raça, a história documentada e sem nenhuma dúvida, começa mais ou menos 1000 anos antes, em torno do século IX, onde existem registros da presença de um cachorrinho cujo nome era Texiche, ou Texixi, que é o precursor do nosso Chihuahua, e era o cão de companhia dos maias e dos tolteques. Esse cão, com um peso de cerca de 5 a 10 quilos, tinha a compleição de mais ou menos o dobro de um Chihuahua, tal como nós o conhecemos hoje, mas era muito parecido em sua essência, em seu temperamento e mesmo em sua aparência. Voltando um pouquinho antes, e agora não falamos mais de história oficialmente documentada, vamos falar de certas teorias antes do Texiche, porque o Texiche não nasceu em árvores, então de alguma forma ele chegou ao México. Existem várias hipóteses, entre elas as três principais são que ele seria originário da ilha de Malta e teria sido trazido pelos espanhóis durante a colonização. Mas, ora, o Texiche existe há muito mais tempo do que a colonização. Então essa é uma hipótese que eu pessoalmente refuto. Existe uma segunda hipótese que faz um paralelo entre as pirâmides maias, incas e astecas e as pirâmides do Egito para levantar a hipótese de que os chihuahuas tenham vindo do Egito junto com aqueles que trouxeram a tecnologia para montar as pirâmides. Mas tudo isso releva de uma mitologia que ainda não foi confirmada. Então é também uma teoria que eu não aceito facilmente. Enfim, a terceira teoria que eu creio mais sensata seria que o precursor do Texiche, que ele mesmo é o precursor do Chihuahua, teria vindo da China durante a transumância que originou os povos das civilizações pré-colombianas. Lá estamos falando de mais ou menos 3.000 anos e, ao mesmo tempo, aceitando a hipótese que nossos chihuahuas tenham raízes comuns com pequenas raças chinesas como Chinese Crested. Em todo caso, os Texiche eram criados para alimentação. Sim, alimentava-se de cães nessa época, e não apenas de cães. Então, para alimentação, para sacrifícios rituais, mas principalmente para companhia. Acreditava-se que os Texiche traziam felicidade e longa vida para os seus donos. E assim como os seus donos, maias e tolteque, os Texiche quase foram erradicados após a chegada dos colonizadores europeus, e os poucos remanescentes deram origem aos chihuahuas tal como nós os conhecemos hoje. Esses chihuahuas viviam como animais de companhia de forma endêmica no norte do México e no sul dos Estados Unidos durante vários séculos. Até que, em 1890, e essa é uma data precisa, o presidente do México presenteou uma famosa cantora lírica, uma cantora de ópera, ítalo-francesa, chamada Adelina Patti, com um buquê de flores. Que elegante. E dentro desse buquê de flores se aninhava um filhote de chihuahua. A cantora se apaixonou pelo bebê, que ela, aliás, chamou de Bonito, e ela o levava para todos os seus concertos nos Estados Unidos e em toda a Europa. Podemos dizer que essa cantora mudou os rumos da raça Chihuahua, tornando-a mundialmente conhecida. E estamos em 1890, e evidentemente nos anos subsequentes. O primeiro Chihuahua foi oficialmente registrado no Texas em 1904, o nome era Midget. Em 1915, 30 Chihuahuas estavam registrados no American Kennel Club. O Chihuahua Club of America foi criado em 1923, mas somente em 1952 o American Kennel Club houve por bem separar a raça em duas variedades diferentes, pelo longo e pelo liso. Pequeno parênteses em relação ao pelo liso, eu tinha feito um vídeo explicando a diferença entre pelo liso, que é a verdade do Chihuahua, e pelo curto.
E muita gente me perguntou de onde eu tirei essa ideia, se foi só na simples tradução da nomenclatura inglesa Smooth Hair. Ora, não é o caso. Essa ideia me vem de uma longa conversa que eu tive com um ótimo criador, juiz, all-rounder, chamado Francesco Cocchetti, que foi o juiz da primeira nacional de criação de chihuahuas aqui no Brasil, em 2013, se minha memória é boa, e nós passamos umas 3 horas conversando sobre chihuahua nessa noite que precedeu essa exposição. E foi ele que me transmitiu essa noção de que o chihuahua não é uma raça pelo curto, mas uma raça pelo liso. Mas continuando o nosso périplo, em 1964, que é a data do meu nascimento, o Chihuahua era o 12º no ranking americano. Foi no início dos anos 90 que a popularidade da raça explodiu com o lançamento de uma campanha de marketing da cadeia Taco Bell de restaurantes que utilizavam o Chihuahua em sua publicidade. E isso só fez aumentar com a aparição de filmes em que o Chihuahua tinha um papel secundário ou mesmo principal, como Legally Blonde e Beverly Hills Chihuahua, Chihuahua de Beverly Hills. Mas também em desenhos animados e com toda uma pleiade de stars que adotaram o Chihuahua como animal de companhia. Eu penso em Paris Hilton, em Britney Spears, Hilary Duff, Drew Barrymore, Catherine Hale, Adrian Brody, Mickey Rourke, Jean-Claude Van Damme, Anna Hickman e muitos outros. E agora só falta você. Eu pretendo mais tarde falar um pouco de linhagens, muito embora a definição mesmo de linhagem seja um aspecto muito pessoal, pois as linhagens se misturam a cada geração, mas existe um fio diretor que pode ser tomado. Em todo caso, eu vou utilizar o meu, que é muito pessoal. E até breve para o próximo vídeo.